Então, eu acredito que seja um tema pouco abordado, né? Talvez a gente que lida com pacientes crônicos em ambulatórios tem uma preocupação um pouco maior com essa questão da aderência, né? Principalmente tratamento medicamentoso. Então a gente vai tentar discorrer um pouco sobre o tema, é muito extenso, lógico, a gente aqui nas webconferências a gente tenta trazer uma panorâmica sobre o assunto e a gente pode discutir. Eu garanto a vocês que a gente tem recebido muitas questões na teleconsultoria, que eu também sou teleconsultor, acaba vindo dúvidas clínicas e a gente observa que é um grande problema, não é a prescrição do medicamento correto ou não. Porque isso, de certa maneira, a gente tem disponível, às vezes até pela internet e aplicativos, né? Então, é mais simples hoje você ter acesso. Apesar da quantidade de medicações que tem disponíveis, só para ter uma ideia, no começo do século passado, a primeira edição do CESP tinha 7 medicamentos citados apenas, né? Hoje é uma infinidade. Então, mesmo assim, para quem está na atenção primária, principalmente, você tem ali 20 condições clínicas que respondem por mais de 70% dos problemas. Então, de uma certa maneira, as medicações que você maneja, elas também têm uma quantidade relativamente limitada. Não estou nem falando de medicação disponível. São os medicamentos que a gente tem que manejar. Então, pode ter disponível ou não, né, para entrega, mas não tem sido um problema, mas para chamar a atenção que o fato do medicamento, saber qual medicamento usar, não é um grande problema hoje, né? Às vezes pode ter dúvida, primeira e segunda escolha, mas a questão principal e que a gente estuda muito pouco é relativa à aderência, né? Então, assim, se a pessoa que precisa usar um medicamento ou uma terapia ou um tratamento não medicamentoso, se ela vai seguir usando, se ela vai seguir fazendo, usando aquela medicação ou aquela terapia. Então é sobre isso que a gente vai tentar tratar. Vamos só falar um pouco sobre um caso clínico, né, dar um exemplo, que eu acho que é interessante para discutir, fiz de uma forma que seja acessível para todos, para ficar inteligível. O conceito de aderência, que em inglês é compliance, aderência a tratamento em ambiente hospitalar, ambulatorial e domiciliar, que pode ter umas peculiaridades, e aderência envolvendo as profissões de saúde de uma maneira geral. Então, tentar a panorâmica do que a gente vai falar vai versar sobre esses temas aqui, subtemas. Então vamos lá, para o caso clínico, né? Vamos pensar, é o seguinte, é uma situação que a gente modificou, mas que a gente enfrenta quase que no dia a dia, né? Vamos imaginar que a gente cuida de 2 homens idosos com 65 anos, ambos precisam tomar medicação para hipertensão arterial sistêmica. Bom, o idoso 1 tem um colesterol de 180 miligramas por decilitro, o idoso 2 colesterol total de 150 miligramas por decilitro. O colesterol bom, que é o HDL colesterol, é 30 no idoso 1 e no idoso 2, 60. Eu chamei a atenção do colesterol bom, que eu sei que nem todo mundo que está assistindo talvez não domine o conceito, mas é bem popularmente conhecido, mas é o HDL colesterol, né, o chamado colesterol bom. A pressão arterial sistólica dos dois é 140 milímetros de mercúrio, o primeiro é fumante e o segundo não. Os dois tomam medicação para hipertensão, quer dizer, então eles precisam tomar medicação adequadamente, né? Então, quando a gente joga na tabela simplificada de Framingham, a tabela de risco cardiovascular, o primeiro soma 16 pontos e o segundo 14. Isso, quando a gente projeta para risco cardiovascular, o primeiro é 25% de risco de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Isso é que significa quando você faz a classificação de risco. E o segundo, né, o segundo idoso, o risco em 10 anos é 16% de ter um evento cardiovascular. Então, assim, olhando assim, a princípio, o que tem maior risco é o primeiro, né? Se pegar pelo número ali, em percentual, é até engraçado, às vezes, quando a gente faz esse tipo de exercício com os pacientes em grupo, né, de hiperdia, calcula o risco, entrega os papéis para eles, então eles ficam disputando se quem tem risco maior e tal. Então, na verdade, sim, ficar tentando trazer para a pessoa o que ela pode manejar, beleza, né? Então,
são situações clínicas, né? A gente vai lidar com o tabagismo, tentar fazer que o paciente entre num grupo, né, para reduzir o tabagismo, controlar a pressão, para essa pressão baixar menos. Então, isso tudo são fatores, o próprio colesterol também, né? Baixar o colesterol total, elevar o HDL colesterol, são fatores que vão fazer esse risco, que a gente calculou que com 25%, outro com 16%, diminuir. Então, é por isso que a gente calcula o risco. Só que tem um porém. Esses fatores aí que são avaliados, eles, por si só, eles não espelham a nossa realidade, porque as pessoas não são o valor do colesterol delas. Não são se são fumantes ou não. Elas têm um contexto. Então, passando para o próximo slide, só para a gente raciocinar. O primeiro tem uma família estruturada. Então, os dois são 65 anos. Vou repetir aqui nesse slide, né? Só que um tem a família estruturada, o outro sofre violência familiar. Então, eu coloquei duas perguntas. Assim, qual dos dois tem maior risco de não tomar o medicamento corretamente, que vai ter uma baixa aderência? E qual dos dois terá maior risco de morrer por uma doença cardíaca nos próximos 10 anos? Então, isso, vamos dizer assim, confunde um pouco, embola um pouco esse fator de risco. Então, analisar o risco somente, né, pelos fatores que a gente viu anteriormente, colesterol, tabagismo, é claro que é importante, mas a gente tem que analisar o contexto. Às vezes essas classificações de risco não trazem isso, que é aquele personalizado que a gente tem na atenção primária. Eu estou falando de atenção primária, é claro que quem trabalha em hospital, em pronto atendimento, também tem esse cuidado, mas no nosso caso, como a gente acompanha a longo prazo, tem um cuidado longitudinal, como a gente sempre bate na tecla aqui, então a gente consegue detectar isso. Então a probabilidade, vamos voltar aqui nos dois idosos, né? E esses idosos podem representar muitos outros que a gente tem na nossa comunidade. A pessoa que sofre violência familiar vai ser um grande problema para a aderência. O risco dela não tomar o medicamento, ainda mais se precisa de alguém que dê o medicamento para ela, que precise ir na unidade. Então, quando a gente fala violência, a gente já imagina uma violência física. Mas a violência pode ser, por exemplo, não pegar o medicamento na unidade. Então, você vê bem, às vezes a gente sabe qual medicamento tem que tomar, às vezes é uma medicação simples, sabe que tem que fazer alimentação adequada, atividade física, tudo isso implica aderência. Mas tem um fator ultra importante de violência familiar. Essa discussão de hoje, ou palestra, não é sobre violência, mas é só para chamar a atenção sobre um aspecto importante na nossa realidade que afeta a aderência. Então, tem outros, né? Por exemplo, a distância em comunidades rurais para ir buscar um medicamento pode ser um problema na aderência. Então, a gente tem que analisar de uma forma integral, de uma forma ampla, e não somente os fatores de risco, né, biológico, vamos dizer assim. Então, voltando à pergunta, sim, qual dos dois tem maior risco de não tomar o medicamento corretamente? Porque esse tipo de situação clínica, de paciente, ele precisa de medicamento. E a gente viu ali atrás que, no caso dele, precisaria do medicamento. É claro que ele está com 140, a pressão deve estar um pouquinho mais baixa. Só que pode estar acontecendo alguma coisa que não está tomando a medicação corretamente. Então, assim, aí a gente tem que rever a pergunta, qual dos dois terá o maior risco de morrer por uma doença cardíaca nos próximos 10 anos? Se a gente não avaliar esses fatores, então o risco ele fica completamente sem utilidade. Continuando aqui. O conceito de aderência, né? Varia muito, tem vários aí que a gente pode usar, mas vamos tentar usar o mais universal, né? Pode se definir como a utilização de medicamentos prescrito ou outro procedimento, então não é só para medicamento, o conceito de aderência também serve para outras terapias. Se a pessoa consegue utilizar 80% do seu total, observando doses, horários e tempo de tratamento. E representa a etapa final do que se sugere como uso racional de medicamentos. Então, percebe? Então, a questão assim, não é só ter o medicamento certo. A gente pega o exemplo da aderência para o medicamento, a gente pensa em terapia. Terapias, por exemplo, para atividade física, né? A gente sempre recomenda atividade física adequada, implica em mudança de comportamento e uma aderência de longo prazo. Se a pessoa consegue fazer 80% do que foi proposto pelo profissional de saúde,
então a gente considera que ele está aderente, né, que ele aderiu àquela terapia. Então é importante avaliar periodicamente, é dinâmico isso, né, de um ano para o outro, de um mês para o outro, a vida da pessoa muda. Inclusive, chamar a atenção que tem um CID, né, que é o Z911, História Pessoal de Não Aderência a Tratamento ou Regime Médico. Isso é importante porque quando a gente vai registrar os atendimentos, a gente variavelmente coloca a condição que já foi diagnosticada há muito tempo. Por exemplo, você atendeu ali, fez uma consulta em atenção primária. Beleza, ou uma visita domiciliar. A gente vai registrar no CID hipertensão. Mas o problema não é hipertensão, o problema já é outro, é de aderência. A gente detectou que a pessoa não está tomando medicamento. Eu vou pegar esse exemplo da hipertensão várias vezes, porque é o mais simples para a gente, porque é a nossa realidade, né? Eu não gosto muito de falar assim, de convencer a pessoa a tomar o medicamento ou fazer qualquer coisa, né? Não é convencimento. Então, assim, aderir depende da decisão da pessoa. Aderência é um trabalho de várias mãos, né? Do médico, do paciente, do farmacêutico, do enfermeiro, do agente, do técnico de enfermagem, enfim, toda a equipe que trabalha para que a pessoa tenha uma aderência boa àquela terapia. Então, quando a gente colocar e detectar isso, tem código, tem CID para isso. Senão a gente nunca consegue fazer uma estatística decente, né? A gente não sabe a dimensão disso aí. E olha como é que é, né? Então, qual é a dimensão do problema? Tem um estudo clássico de 72, olha quantos anos já tem isso, que tem uma regra chamada regra das metades, né? É, value of halves, né, em inglês, que diz o seguinte: metade dos pacientes hipertensos não sabe que são hipertensos. Metade dos que sabe ser hipertenso não é tratada. E metade dos que são tratados não estão controlados. Colocando isso numa conta, dá mais ou menos 12% das pessoas de fato que têm hipertensão, que deveriam ser cuidadas, tratadas, medicadas, têm a pressão controlada. Então, olha o nosso trabalho que parece imenso, né, de detectar essas pessoas, de trabalhar com medicação, com orientação da alimentação. Olha o resultado, como é que ele é pequeno. Não, não é zero, né? Não é para a gente desanimar. Esses dois autores, né, eles descreveram a regra das metades e metade dos pacientes hipertensos não sabe que são tratados, que são, né? Não tem nem ideia que são hipertensos. Metade que sabe não é tratado e metade que são tratados não estão controlados. Então, o que a gente vê, na verdade, na unidade talvez seja a ponta do iceberg, né, de pessoas que estão ali com frequência pegando a medicação e variavelmente a gente mede a pressão e ela não está controlada, não atingiu as metas que a gente propôs. Então, grande parte desse problema tem a ver com a não aderência medicamentosa, porque um grupo importante desses pacientes precisa de medicamento. Vou nem pegar aqueles que a atividade física e a alimentação adequada resolveria o problema da pressão, baixaria os níveis pressóricos. A gente está falando de pessoas que precisam de medicamento. E a asma vai no mesmo sentido, né? A asma, por exemplo, se a gente tem um manejo adequado, as pessoas precisam usar medicação. Então a aderência também é um problema. Então, assim, ele fez nesse trabalho uma extrapolação dessa mesma regra para a asma. E no final a gente pode extrapolar também para doenças crônicas, né, de uma maneira geral, que 12% tem um controle adequado. Isso não mudou muito de 72 para cá. Então, desde então, quando eles descreveram essa regra das metades, ela está valendo. Então a gente lida com um problema que é mundial. A gente acha, às vezes, assim, poxa, a gente faz tanto esforço, né, com medicamento, com terapia, insiste com as pessoas, elas voltam, a gente repete receita e o resultado às vezes parece tão pequeno, né? Então, mas é um problema mundial e tem um impacto, inclusive econômico, né? Se a gente puder olhar aqui, de novo é o exemplo da hipertensão, mas vocês, quando eu falar hipertensão, vão imaginando condições crônicas, como asma, como eu dei exemplo, diabetes, que também é um problema sério de aderência, ou essas condições que as pessoas. Só um minutinho, tem que fechar aqui. Dando eco aqui, tem que fechar aqui esse microfone. Está dando eco aqui, eu estou pedindo só para. Obrigado.
Então, essas condições crônicas que não precisam de medicamento, eventualmente a gente tem que pensar na aderência, por exemplo, à atividade física. É, precisa também aderir, né? Precisa também ter uma condição de fazer atividade física conforme programado. Aliás, a gente prescreve muito mal atividade física, né? Isso merece uma outra discussão. Mas olha o impacto disso aqui. Normalmente a gente não faz essa conta, mas nos Estados Unidos a aderência, já foi calculado, chega a 100 bilhões de dólares por ano. É um dinheiro que a gente não pode abrir mão, né? Eu não tenho dados brasileiros, mas chega a esse ponto. Então, é um problema sério a ser enfrentado, né? Então, não é receitar o melhor remédio, mas usá-lo adequadamente. Então, se a gente queria um número, né, a dimensão do problema está aí. Outra coisa muito importante é quando foi estudado um outro estudo, né, que a não aderência a estatinas, aspirina, beta-bloqueadores, isso já tem alguns anos, né, às vezes muda um pouco a conduta, mas eu queria chamar a atenção na questão que triplica as taxas de mortalidade no primeiro ano de alta hospitalar. Quer dizer, a pessoa tem várias coisas para lidar, né? Teve um infarto, ficou internada e recebe alta. E aí não tem uma aderência adequada por vários motivos. Ele volta para o dia a dia dela, o dia a dia da vida dela. E não consegue aderir ao tratamento medicamentoso, mudança de hábito de vida. Então, uma aderência ruim tem esse impacto também. Que a gente fala em dinheiro, fala em recursos, mas tem impacto sobre a vida das pessoas, que poderiam estar vivas, né? Um número expressivo de pessoas poderiam estar vivas se tivesse uma boa aderência a, aos medicamentos, né? Parece que é óbvio, né? Mas a gente não tem se preocupado muito com isso. Nosso esforço maior tem sido em repetir uma prescrição e não avaliar muito bem se a pessoa está usando a medicação adequadamente. O outro lado também, que já foi até falado aqui, que é o tapering off ou desprescrição, a retirada, que é curioso, né? Se vocês pararem e pensar, por que as pessoas às vezes têm tanta dificuldade de tomar um medicamento para pressão, para diabetes, por exemplo, pegando um exemplo comum, mas não tem a mesma dificuldade de tomar um benzodiazepínico, um receita azul, né? Vamos falar um nome popular. É que tem peculiaridades. Tem a questão da dependência, da tolerância, né, dos medicamentos que têm ação de nível central, mas tem uma questão importante que tem a ver com a aderência, né? Que a gente pode, inclusive, já dando uma dica assim, de como melhorar a aderência, é o efeito colateral. Então, assim, quando você toma um medicamento e ele te dá um bem-estar, a tendência da pessoa é continuar esse medicamento. Isso aumenta a aderência, a taxa de aderência. Se o medicamento tem efeito colateral, a tendência da pessoa é evitar. Então, uma das formas de melhorar a aderência, isso toda equipe pode trabalhar, é a questão do efeito colateral, que a gente tende a falar como uma coisa ruim. Claro, né? Por exemplo, o medicamento que te dá sonolência, né? Vamos dizer, a pessoa toma beta-bloqueador e dá uma sonolência. Beta-bloqueador remete para pressão. Então, a gente tem que trazer para um ponto assim, que tem um período de adaptação do organismo e que aquele efeito colateral é sinal que o medicamento está agindo, né? Então, é um efeito que pode ser temporário. Claro, se a pessoa persistir naquele efeito que ela considera muito negativo por um tempo longo, você vai precisar trocar. É o caso, por exemplo, de captopril, né, que pode provocar tosse. É muito difícil você manter o captopril se a pessoa tem tosse. Mas alguns efeitos colaterais podem ser trabalhados com as pessoas, informando a elas que se você sente alguma coisa, é porque o remédio está agindo, e é lógico. Né? Ele tem os efeitos benéficos, vai ter efeitos colaterais, o nome já diz. Nem todo efeito colateral significa que é negativo. Então, a retirada de medicamentos também, que era o que eu estava tratando aqui, exige esse cuidado também. Então, para tirar um benzodiazepina, você vai tirar um medicamento que dá um certo bem-estar, né? Aliás, tem um erro muito comum, assim, eu tomo clonazepam, Rivotril, remédio para dormir. Não é um remédio para dormir. Isso tem que ser falado para as pessoas, não é um hipnótico. Remédio para dormir é hipnótico, uma outra classe de medicamento. Medicamento para relaxar. Mas assim, quando você retira esse medicamento que dá um bem-estar, independente da definição que a pessoa aceitou, né? Que, eu tomo remédio para dormir,
mas é um benzodiazepínico que é um ansiolítico, né? Ele faz bem, então você parar o medicamento tem esse lado inverso, tem que ter uma preparação e os efeitos da aderência, né? Eles podem trazer um bem-estar. E parar esse medicamento, suspender esse medicamento por qualquer motivo, pode trazer problemas. Então, no fim, assim, precisa de uma boa comunicação entre os profissionais de saúde e os pacientes. E começa, por exemplo, na questão do efeito colateral. A gente vai começar um medicamento para pressão para diabetes, tem que alertar a pessoa, vai ter um efeito colateral. Saber o que vai acontecer é o outro ponto importante para a aderência. Você saber que tem um efeito colateral. Se uma pessoa assim, começou a acontecer alguma coisa que ela não sabe o que é, e não estava informada, ela não estava preparada para aquilo. Alguns anos atrás a gente recebia a orientação de não falar, né? Que era incorreta, né? É melhor que a gente explique, né, todos os efeitos que podem acontecer, os eventuais, e que se argumentava assim, a pessoa vai começar a sentir. Não, ela precisa estar informada. Acho que a questão da comunicação é essa. Ela vai tomar o medicamento, precisa saber o que vai acontecer, precisa saber o horário correto. E que é possível fazer ajustes, né, em dose, em hora de tomada. A gente não explica isso na consulta. Então, são dois pontos só para recapitular. A questão de saber que tem efeito colateral, isso aumenta a aderência, e que o efeito colateral tem que ser alertado, que é um sinal que o medicamento está agindo. Isso também aumenta a aderência. De saber se, opa, tem um efeito colateral. Mas, Marcelo, alguém pode perguntar, mas como é que eu vou dizer que uma coisa ruim é boa? Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que um efeito colateral nem sempre é ruim, ele pode ser suportável, tolerável, pode ser temporário, indica que o medicamento está fazendo efeito. É usar uma linguagem clara para as pessoas, para elas poderem entender que aquele medicamento que ela está tomando está agindo. E o outro, que é muito importante, já adiantando essas orientações, é a participação do farmacêutico. E as nossas unidades, invariavelmente, não têm um espaço adequado para o farmacêutico fazer uma conversa detalhada com o paciente, né? Muitas vezes é prescrito medicamento, ele é simplesmente um local de entrega, né? Não estou dizendo que todos os lugares são assim, mas a maioria dos lugares que a gente trabalha é simplesmente um balcão de dispensação para fazer uma entrega, né? Nem todos têm farmacêutico, né? Ou técnicos que façam bem preparados para esse papel, técnicos de farmácia, né? Nem todos têm esse profissional. Mas precisa, sim, do ponto de vista clínico, porque é muito importante, é decisivo, o que dá mais resultado no mundo inteiro é o papel do farmacêutico na aderência medicamentosa. A medicamentosa tem outros aspectos, mas na questão do medicamento é muito importante a participação do farmacêutico. Vou continuar aqui, então, a gente vai falando. Quais são? É importante destacar o seguinte: a gente também na questão desses ambientes. O ambiente hospitalar é quase compulsório. Pode observar no exemplo típico do diabetes, da hipertensão, todo mundo sai controladinho quando recebe alta hospitalar. E a gente ouve injustamente que a pessoa estava bem no hospital, quando foi para casa, lá, cuidar com a equipe de saúde da família, começou a piorar tudo. Pô, é uma crueldade fazer esse tipo de afirmação, até irresponsável, né? Porque dentro do hospital você tem um controle quase que absoluto sobre o que a pessoa come, e quase que absoluto, né? Porque ele só pode comer a comida do hospital, não se come escondido. Então, quer dizer, comida sem sal vai ser sem sal, alimentação sem açúcar vai ser sem açúcar, e a medicação vai ser dada no horário e na dose certa. Em casa, o controle é diferente. A pessoa não estou falando que as pessoas são irresponsáveis, não é isso. É que no hospital tem alguém controlando isso. No ambiente ambulatorial, domiciliar, as pessoas é que vão ter que decidir a hora de tomar, o que elas vão comer, o que elas vão beber. Então aí muda completamente assim, esse controle, essa regulação do uso do medicamento. Pacientes acamados há uma coisa que a gente chama de inversão de setting, né? Não é um ambiente, é, não é um ambiente de saúde, é a casa da pessoa. E a gente visita acamados, né? E as pessoas precisam tomar medicação. Por exemplo, o acamado ele não tem autonomia para pegar o medicamento na maioria das vezes, alguém precisa fazer por ele.
E a gente está no ambiente da pessoa, está na casa da pessoa. Então, tem que estar bem estabelecido quem é que vai fazer esse papel, né? Então, é um fator externo, né? Vamos dizer assim, não é a pessoa que está decidindo tomar ou não o medicamento. Então, a aderência está influenciada pelo que o cuidador, né, o familiar, vai decidir, né? E às vezes você precisa fazer coisas simples, né? Eu gosto de contar exemplos, assim, porque eu sou médico de família e trabalho na PSF desde antes de ele existir, né? Eu era médico de família desde 1990, né? O PSF começou a existir em 94. Olha, tem muita gente também que começou a estrada já há muitos anos. Então, às vezes eu vejo assim situações até anedóticas, por exemplo, de desenhar, vou desenhar um solzinho, né? Eu já tive casos que eu trabalhei em lugar que era muito nublado, então a pessoa não tomava quando não tinha sol. Ah, solzinho quer dizer que tem que tomar de dia. E aí da chovia, ficava nublado, uma semana a pessoa não tomava o remédio. Falava, não tomei porque não tinha sol. O senhor desenhou que era um solzinho aqui. Então, é assim, a gente tem que a questão da comunicação assim, o que a pessoa entende, né? Então, para melhorar a aderência, você tem que saber, e não é só recapitular se ela entendeu a maneira de tomar o remédio. Às vezes a gente precisa ver em domicílio para ver como é que está tomando a medicação. E certas formas de comunicação, por exemplo, um desenho pode não ser compreendido. Às vezes é melhor falar o horário da novela, tem que tomar na hora da novela tal, né? Vou falar aqui porque depois fica gravado, né? A novela já saiu do ar, ninguém nem lembra. Mas vamos dizer, tem que ver na hora do Jornal Nacional, sem querer fazer propaganda, o Jornal da Record, né? Ou da Band. Se a pessoa ouvir rádio, então às vezes um programa de rádio fixo, ó, na hora que começar a hora do Brasil, que é 7 horas, tem que tomar medicação. Ou então eu já tive caso que assim, a pessoa tinha um armário com 3 prateleiras na sala, né? Então era a prateleira de cima, remédio da manhã, do meio, remédio da tarde, e de baixo, remédio da noite, ou da tarde, da tarde. Era uma maneira para a pessoa lembrar, né? Então não adianta desenhar, não adianta fazer determinados, colocar em caixinha, né? Então, tudo que a gente puder fazer dentro da realidade da pessoa, o profissional de atenção primária que está em domicílio, né, que está atendendo em domicílio, que vai em domicílio, ajuda bastante, né? Então, lembrando que é diferente, nem melhor nem pior, que é diferente o que se faz no hospital em termos de aderência e o que se faz em ambulatório e em domicílio. Às vezes, os profissionais que trabalham nessas áreas, nesses ambientes, têm que compreender que tem uma diferença nessas abordagens. Saiu do hospital bonitinho, lá com a pressão controlada de diabetes, ele vai voltar para a casa dele. Não vai ter ninguém dando remédio na boca ou dando a comida na boca do jeito que deve ser. E vai estar trabalhando, vai estar cuidando da casa, vai estar no dia a dia dele, então isso vai influenciar muito a aderência, né? Então a gente tem que estar sempre olhando o contexto. E é dinâmico. Às vezes a pessoa tinha emprego, perdeu o emprego, ou não estava trabalhando, conseguia tomar, vai trabalhar. Por exemplo, eu já tive situação que a pessoa não aderiu, porque aqui na Grande Vitória, tem lugares que você sai de casa para trabalhar demora 2 horas. Para uma pessoa que toma um diurético, de manhã cedo, isso é terrível, porque os ônibus não têm banheiro, né? Só entra num ônibus, 2 horas depois ela chega no trabalho, ela vai ter que parar, pedir para parar o ônibus e pegar outro. Vai aumentar o custo para ela e a chance dela não tomar, a aderência ser baixa é muito alta. Então tem que compreender o contexto. Então, às vezes você usava uma determinada medicação, que a pessoa trabalhava perto de casa, ela vai trabalhar longe de casa, muda, né? Se a gente está realmente preocupado com a aderência, né? Então eu estou colocando essas questões que às vezes o medicamento é ótimo, mas a pessoa toma e não consegue resolver o problema dela. Bom, então eu pensei um pouco, né, em falar sobre aderência envolvendo algumas profissões de saúde, né? Mas no fundo, eu tentei fazer o exercício, mas no fundo todos têm uma semelhança, porque que envolve a questão do comportamento, né? Então, se a gente pegar indo mais para o lado das terapias não medicamentosas, porque eu já falei muito da terapia medicamentosa. Então, por exemplo, o educador físico, a gente tem nas unidades aqui em Vitória, né? E olha, não pense nisso como luxo, não. Isso aí é uma necessidade. Estou dando um exemplo aqui, fisioterapeuta aí, para a gente pensar nessas conformações da equipe.
porque a incorporação desses profissionais diminui o custo. Ele não é um gasto, não é um luxo. Ele diminui o custo do nosso próprio serviço. Então, estou dando dois exemplos aqui. Vou pegar o do educador físico, para ninguém. Porque se citar um por um, a gente não consegue, né? Chegar a tempo. Então, é muito comum a gente se deparar com uma situação de mudança de comportamento. Então, uma mudança de comportamento, em geral, ela segue esse ciclo aqui, que quem usa muito isso é o pessoal que trabalha com tabagismo. Por exemplo, tomar um medicamento, aderir a uma terapia, você vai precisar de algumas adaptações na sua vida. Então, por exemplo, para começar a atividade física, a gente falou assim, olha, para baixar a tua pressão, você tem que tomar esse remédio, mas tem que fazer atividade física. Pronto. Né? Às vezes não falamos quantas vezes por semana, né? Eu tinha um caso, assim, eu orientava meus pacientes a caminhar, mas o lugar que eu trabalhava não tinha calçada, não tinha rua. Né? A rua e a calçada eram juntas, então volta e meia alguém era atropelado, era um problema, né? Então a gente teve que resolver fazendo atividade física numa escola que tinha uma quadra, né? Então tem que olhar esse contexto. As pessoas vão andar e se colocam em risco, né? Ou vão andar de bicicleta e não tem uma ciclovia. Mas não é isso que eu queria comentar. A questão da pré-contemplação, quando a pessoa ainda não contemplou que precisa fazer aquela mudança, né? Então, assim, é mais ou menos o seguinte, ó, precisa parar de fumar, precisa começar a fazer atividade física. Tá bom. Um dia talvez eu comece. Então é mais ou menos o que passa pela cabeça da pessoa. Contemplação, quando ela começa a ver que aquilo é importante. Olha, talvez isso que o médico falou, que o educador físico falou, seja importante. Tem uma fase de preparação, né? Por exemplo, para começar a atividade física, ninguém sai correndo. Tem que olhar como é que é o local, o que ele vai fazer. Se ele se recomendar, faz natação, mas a pessoa não gosta de água. Então ele vai se preparando para começar a atividade física. Isso pode ser um tempo relativamente curto, né? E a ação quando realmente começa, né? E aí vem aquela fase de manutenção, né? Que está em inglês, né? Mas é fácil de entender. É um modelo, né, que mais ou menos para mudança de comportamento para alimentação, para iniciar atividade física, e principalmente a aderência de terapias não medicamentosas, tem que estar ciente desse modelo. Então tem um ciclo, né, porque nós vamos chegar numa fase de recaída. A pessoa chegar no fim do ano, detonar ali nas festas de fim de ano e falar, vamos, tchau, a alimentação que eu estava fazendo acabou, né? E aí a gente tem que começar tudo de novo. Então, assim, quando era bem no início da minha carreira, era um pouco radical. Eu falava assim, se der uma recaída aqui, não volta aqui não. Isso é péssimo, né? Então você tem que sempre deixar claro que quantas vezes for necessário recomeçar o ciclo, a gente recomeça. Então, talvez na comunicação entre profissionais de saúde e os pacientes que a gente atende, deixar claro que é difícil essa fase de manutenção. Não é muito fácil. É difícil começar, mas é difícil manter também. E que vão ocorrer recaídas e que isso não impede da pessoa retomar. Tomar atividade física, alimentação adequada e, de uma certa maneira, né, o próprio uso da medicação. Então, essas mudanças comportamentais, elas implicam nesse ciclo aqui. Vocês podem procurar com esse nomezinho aqui, é difícil achar em português, mas é o modelo de Prochaska e de Clemente. É o ciclo de mudanças, né? Praticamente, isso é uma maneira didática, né, da gente entender como é que a gente pode melhorar a aderência a atividades que não são medicamentosas, terapias não medicamentosas. Né? Eu dei o exemplo aqui mais da atividade física, que é mais fácil de entender, mas há outras também. Por exemplo, a psicoterapia. Né? Então, às vezes é difícil a pessoa manter, né, fazer uma manutenção. Então, envolve um pouco esse conhecimento dessas questões. Então, frases que às vezes a gente fala assim que são cruéis, né? Que aí mais uma dica para melhorar a aderência, né? Às vezes a pessoa está fazendo um esforço imenso para parar de fumar, para começar uma alimentação adequada, para fazer atividade física. Aí passa o profissional de saúde, e às vezes a gente até brinca, né? Aí vai brincar com a pessoa e fala, e aí, né? Não deu certo, né? Ou brinca assim, puxa vida, né? Ele estava te esperando lá no grupo, você não foi. Já vi que não vai dar. Então, assim, já vi que não vai dar certo. Então,
envolve muito o sentimento da pessoa. Então, eu acho que a ênfase que você dá na hora de falar isso, encontrou a pessoa na rua, porque é comum, a gente vai fazer uma visita domiciliar, a gente cruza com a pessoa ali. Só estava te esperando no grupo lá, pô, vamos de novo lá, mas eu sei lá, não sei se dá para recomeçar. Não, a gente recomeça. Então, esse acolhimento, essa forma calorosa de acolher, ela tem uma razão de ser, porque é difícil essa manutenção. Né? Começar é difícil, manter mais ainda. Então, o nosso papel é muito importante. A gente fala que as palavras, elas ferem mais do que as armas. Né? Então, às vezes você toca num ponto que a pessoa está fazendo um esforço imenso e a gente não reconheceu o esforço dela. Né? Falei, pô, mas você conseguiu chegar até um determinado ponto, vamos continuar tentando, vamos recomeçar, né? Começar de onde parou. Isso é importante, né, para a pessoa aderir. Né? Então, as terapias não medicamentosas, elas dependem muito dessa comunicação que a gente faz com as pessoas. E a gente invariavelmente coloca para baixo. A gente quer ter sempre sucesso no que a gente faz, né? Você vê, a gente quer sempre que as pessoas tomem o medicamento corretamente, que elas sigam as terapias não medicamentosas de uma forma bacana, né? É tudo racional. Então, risco de morrer é menor, né? Mas não é bem assim, nós somos humanos, né? Nós somos falíveis. Então, a gente escorrega, ele tenta fazer uma determinada coisa, mas por vários motivos você não consegue manter. Então, ele tem que ser sempre acolhedor. Né? É diferente de ser bonzinho, né? Coitadinho, não é isso. É de você acolher as pessoas do jeito que elas são e trazê-las para dentro do cuidado e autonomia de cuidado, assim, porque ninguém está na casa da pessoa 24 horas por dia. Essa é a diferença do hospital, por exemplo, que tem um controle maior, natural. Você está ali deitado, as pessoas estão com um controle mais adequado. Na casa das pessoas, elas fazem o que elas querem. Então, não é convencer, ela é entender junto contigo, com o profissional de saúde, que essas mudanças são fundamentais para ela ter saúde, para ter uma vida mais longa, ter uma vida mais prazerosa, né? Agora, implica em prazer, né? Você fazer uma atividade física que você não gosta, você não vai aderir. Uma alimentação que você não gosta, não adianta. Você vai insistir, é perfeito aquele alimento. Às vezes eu vejo isso nas dietas, né? Dieta perfeita, bem escrita, mas não é nada que a pessoa gosta de comer. Então, tomar remédio também, tomar medicação todo dia, não é uma coisa prazerosa. Então, a gente tem que buscar a questão assim, olha, tomando medicamento, fazendo isso, você vai poder fazer outras coisas. Tem que trazer a pessoa para um plano racional também, né? Então, insistindo aqui, voltando, que essa questão da aderência envolve todas as profissões, não tem muita diferença, né? É esse ciclo aqui de tomada de decisão de mudança de comportamento. Vocês podem procurar na internet, pode ler textos, tem textos interessantes sobre dieta, né? Principalmente, mudança de comportamento no caso de dieta, de alimentação saudável, né? Não vou falar em dieta não. E que trazem um pouco melhor como é que a gente pode trabalhar com mais detalhes isso aqui. O, o aumento, então, para resumir aqui, então, o aumento da aderência depende muito da melhoria da comunicação, a gente fala do médico, né, com o seu paciente, de todas as profissões de saúde, porque o médico não faz nada sozinho, a gente trabalha em equipe, né? Então, tem que ser prático, abordar aspectos práticos da condição, da doença e do tratamento, e assim como aspectos fisiopatológicos e efeitos colaterais. Então, como eu já coloquei no início, então, às vezes é difícil você explicar para a pessoa o que é hipertensão, né? Eu uma vez estava fazendo um trabalho com grupos e foi interessante, assim, a gente trabalha muito com modelagem, né? Então a pessoa tentar modelar, numa massinha de modelar, fica até a dica aí, como é que ela enxerga a doença dela. E todo mundo tentando, assim, era um grupo que tinha muita gente com hipertensão e diabetes, então era difícil, né? Até eu fiquei pensando, o que eu faria, né? Como é que eu representaria a minha doença ali? Aí uma pessoa fez uma coisa muito simples. Ela pegou, fez um bonequinho e no lugar da cabeça botou uma panela de pressão. Aí ela falou assim, quando minha pressão sobe é assim que eu me sinto. Parece que vai explodir a cabeça. E foi engraçado, todo mundo se identificou com aquilo ali. Então, e é isso mesmo, né? Aumentar a pressão, o nome já diz, né? Você imagina uma bola de soprar aumentando a pressão dentro. Até isso, a expectativa é que ela exploda, né? Então, o que acontece quando a gente tem um derrame, né? Uma hemorragia no cérebro? É isso, a pressão sobe demais. Ó, a panela de pressão representou isso. Então,
às vezes é legal a gente fazer esse trabalho, desenhar, né, para a pessoa em grupo, né, entender. Não é só ficar fazendo palestra, né, de tem que tomar o remédio todo dia, 12 horas, senão morre. Então, isso todo mundo já sabe, já viu na televisão, vê até em qualquer TV, aí, qualquer programa, pega na internet. Mas assim, como que a pessoa se sente, né? Por que ela não toma o medicamento? Esse caso da violência é típico. Como é que a pessoa vai tomar se ela está o tempo inteiro atenta, se ela vai sofrer alguma agressão verbal, física, ou se alguém vai pegar um medicamento para ela não vai conseguir. Então a gente tem que, não são situações simples que a gente lida, né? E isso eu acredito que seja no mundo inteiro, porque senão estaria tudo bem. O mundo inteiro estaria tomando, não seria 12%, né, das pessoas com uma boa aderência. É muito baixo isso. E não teria um custo tão alto, né, de 100 bilhões, né, como coloca os Estados Unidos. Então, recapitulando, então, abordar aspectos práticos da condição, tipo, não dá diurético para quem fica 2 horas dentro do ônibus. É uma coisa prática, não adianta. Mas é a primeira escolha. Então, dane-se a primeira escolha, desculpa a expressão. O que que a pessoa pode tomar? O que que ela vai fazer com aquele medicamento que ela com certeza vai tomar? Ou vai tomar 80% das vezes, que está muito bom, né? Um resultado muito bom. Então, quando a gente fala prática centrada na pessoa, é isso, né? É conhecer a realidade da pessoa. Pode ser o melhor remédio do mundo, se a pessoa não tomar, não adianta nada. É, então, assim, tem uma dica final que eu sei, já podem ler aqui na última linha, eu sempre sou criticado quando eu dou esse exemplo, mas a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar. Temos limitações no Brasil de comunicação e tal, né? Mas um trabalho mostrou que o que dá muito resultado é ligar, é um aconselhamento por telefone, por farmacêutico. E o uso da polipílula. Polipílula é quando você toma muito medicamento, colocar num medicamento só, né? Manipular, fazer um medicamento só. Isso tem um pouquinho de problema no Brasil ainda, né? Por causa da legislação. Então, assim, você ter 10, vamos exagerar, 5 medicamentos para tomar, a probabilidade de você esquecer algum, não aderir, é muito grande. Se você esqueceu da tarde, tomar o da noite, trocar. Então, a polipílula ajuda muito. Agora, o aconselhamento por telefone, então, o que deu de resultado? Essas duas medidas, assim, a adoção da polipílula e o aconselhamento por telefone por farmacêuticos, ele, em 2 anos, esse estudo mostrou que diminuiu a mortalidade e aumentou a aderência. Então, basicamente, é ligar para as pessoas e saber se está tomando o medicamento adequadamente. Nem sempre você não vai conseguir ir na casa de todo mundo, né? Isso é uma ilusão a gente dizer, mesmo com essa diminuição de cobertura que teve na PNAB, a gente não consegue ir na casa de todo mundo. Então, esse contato por telefone, ele reduz o custo e melhora a sobrevida das pessoas. Olha que bacana, né? É uma medida relativamente simples, hoje muita gente tem telefone, e às vezes em área rural pode ser muito bom, porque a gente, de uma certa maneira, consegue uma boa cobertura por telefone. Então, já terminando aqui, né? Então, esse pode ser uma dica a mais, além daquelas que a gente já comentou, em pessoas que a gente tem alguma dificuldade para recapitular se está tomando a medicação, né? De que maneira que está fazendo, e para a própria terapia, né? E buscar resgatar, para isso a gente precisa de bons bancos de dados, bons registros, para resgatar quem perdeu, né? Quem saiu, quem estava na fase de recaída, e a gente resgatar. Então, às vezes está ao alcance da nossa mão, né? Tem alguns aplicativos assim hoje para melhorar a tomada da medicação, mas é mesmo o serviço de saúde entrando em contato com as pessoas. Volta e meia alguém me critica, né? Fala, olha, mas isso aí não funciona no Brasil, né? Ninguém tinha telefone. Hoje a gente já tem uma disseminação do celular, por exemplo, muito grande. Então, era basicamente isso, né? Fui entremeando algumas dicas aí para melhorar a aderência. A gente tem feito esse trabalho aqui também pela associação. Tem um artigozinho que a gente escreveu já há algum tempo atrás, né? Tá precisando ser atualizado. Coloca no Google assim, aderência a tratamento medicamentoso e não medicamentoso, projeto diretrizes. O projeto Diretriz eu escrevi, eu ajudei a escrever esse artigo para o projeto da Associação Médica Brasileira. Então coloca lá, projeto Diretrizes, aderência a tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Vocês vão encontrar um texto bem objetivo, como acho que a gente deve tratar as coisas, né? Que pode ajudar com mais algumas dicas, algum detalhamento. Então era isso aí.
Obrigado.